Fala pessoal, galera da TF, estamos aqui para mais uma entrevista inédita do nosso podcast Treinador de Futebol. Hoje uma entrevista especial, pois é o primeiro episódio da nossa temporada 2024, dando aqui o start hoje. Muitas entrevistas inéditas tem aí a caminho por aí. E hoje estamos aqui no CT do Retrô mais uma vez para entrevistar o professor Luizinho Vieira, que está aqui com a equipe do Amazonas fazendo a pré-temporada, já avisando aí os grandes desafios de 2024. Professor Luizinho, primeiramente, muito obrigado por receber a gente. Boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Eu queria agradecer, né? Sempre é bom a gente falar sobre futebol, né? Num lugar tão bacana como é o CT do Retrô. Para mim, um dos melhores do futebol brasileiro hoje. Justamente como é um ano diferente para o Amazonas, que a gente também possa fazer uma boa preparação, né? Para começar bem o ano aí, tem competições importantes e sempre a preparação é muito importante. E a gente queria justamente começar perguntando isso, professor. Como é que tem sido a preparação nesses dias aqui no CT do Retrô? Como é que foi assim o processo de escolher, né, sair de Manaus para fazer a pré-temporada aqui? E como tem sido o dia a dia com o elenco, os treinamentos? Assim, sempre a renovação de contrato, para mim é a melhor contratação que você vai ter, porque é a continuação das ideias, né? Basicamente é uma ideia de jogo que funcionou muito bem o ano passado e nos levou, além do acesso ao título de campeão brasileiro, né? A manutenção de boa parte do elenco, né? Claro que vem chegando novos jogadores, e isso é muito importante para a gente arrancar a pré-temporada com uma ideia central, né? E não perder muito tempo na parte de conjunto. Óbvio que a gente vai ter que fazer todo o encaixe, mas com a ênfase mais a parte física também, que é importante. E o elenco, boa parte do elenco, ele conhece bem a ideia de jogo, que é, como eu falei, que é importante. E esse vínculo que a gente vai criando aqui ao longo até o dia 19, ele é importante também, porque além de trabalhar os pilares da parte física, técnica, tática também, a gente também coloca a parte emocional, né? E esse convívio é importante porque a gente vai tomar café juntos, almoçar, enfim, as refeições, algum trabalho de vídeo que é importante, e vai criando vínculos, laços, né? Sim. Que é extremamente importante essa gestão diária, justamente para a gente ter uma equipe muito fortalecida e entendendo bem tudo que a gente pensa sobre o futebol. E como é que está, assim, professor Luizinho, a expectativa da equipe para a temporada 2024? A gente vinha até conversando aqui em off, né, a caminho aqui da entrevista. Vai ser um ano muito desafiador para o Amazonas, né? Tem estadual, tem Copa Verde, tem Copa do Brasil e tem a dificílima Série B, né, que esse ano em especial tem um representante campeão da Libertadores e do mundo, sim, que é o Santos. Sim. Então como é que está a expectativa da equipe para essas competições? Uma das coisas que eu gostei muito é a forma que o Amazonas pensa o futebol. Sim. É uma equipe, é um clube que tem 4 anos de vida, mas já com grandes feitos, né, na sua trajetória, né? Ou seja, de pensar grande, né, de tentar elevar o nível do que a gente fez em 2023. E é um processo gradativo, né, de crescimento, e eu penso igual sobre isso, né, de criar uma ideia de jogo que possa, dentro da característica dos atletas, a gente executar, mas passa muito por isso, né, de entender as competições que a gente tem, mas criar e formatar um time chato, como eu sempre falo, um time que vai pensar grande dentro de qualquer tipo de jogo, sim, dentro de qualquer competição, né, de se impor, de tentar controlar o jogo sem bola, que é importante, de controlar o jogo com a bola. Ou seja, são ideias difíceis de colocar, mas a trajetória do Amazonas é em cima disso, né, de muitas dificuldades, mas de pensar grande, jogo a jogo. E como eu falei, o Amazonas vai entrar
com um HD central de um time grande, né? E até a sua trajetória é muito bacana, é muito legal, porque ela, dessa maneira de pensar, vem conseguindo resultados importantes. Excelente. Desenvolver, né, professor, a mentalidade da equipe, né, para que ela consiga alcançar ainda voos mais altos, né? Como o senhor falou, só tem 4 anos, já alcançou aqui muitas equipes, não consegue até em 40, né? Sim, é isso aí. Vamos colocar aqui, é bem isso aí. Você falou muito bem. Sobre mentalidade, também se trabalha dentro do futebol. Né? Isso é importante. E para mim, dentro dos pilares da parte física, técnica e tática, para mim, a parte mental, como você vai pensar o jogo também, é a mais importante. Se a cabeça estiver boa, treinada, todos os pilares ficam mais fáceis para você trabalhar, inclusive a parte física, né? A forma que você vai pensar o jogo. Então, são aspectos que a gente tenta até montar treinamentos que estimulem isso, né? A parte cognitiva dos atletas, a pensar mais rápido, a ter ambição de poder, no último momento, no momento mais crucial, de tentar um drible, de ter confiança para poder fazer isso, né? Então, eu acho que a gente está num bom caminho, tem boas ideias, uma ideia de jogo ofensiva, né? Sempre é mais fácil você montar um bloco por baixo e esperar o adversário errar. E eu penso justamente ao contrário. Eu vou até citar um exemplo aqui. A gente vai jogar contra o Santos. Sim. Né? E se eu esperar o Santos, a tendência é que o Santos vai jogar. Então eu penso justamente ao contrário, de tentar subir a marcação, de se impor, indiferente do adversário. Eu acho que a vitória fica mais próxima quando você consegue ter esse controle do jogo, até sem bola, mas passa muito pela parte mental, dos atletas, e a gente tem feito isso. Eu tenho feito isso em todos os clubes que eu tenho trabalhado, justamente para, além de trabalhar esses pilares que todos trabalham, a gente tem uma parte emocional fortalecida. Excelente. Perguntando agora sobre a sua trajetória como treinador, né, ao longo aí dos anos. Você já passou por vários clubes, né, em várias regiões do Brasil, já disputou Série C, Série D, estaduais, né, competições complicadas, Copa Verde também, né? Sim. A gente queria começar perguntando sobre um trabalho, né, o senhor é catarinense, né, de Criciúma, que é o clube lá da sua cidade natal, que é o Criciúma. A gente até conversando viu lá que o senhor passou um grande período, né, pouco mais de 2 anos, no sub-20, sendo auxiliar e depois efetivado no profissional. Eu queria lhe perguntar sobre esse trabalho, o quão importante ele foi assim para a sua trajetória, visto que foi um trabalho ali no início da sua carreira, né? E qual foi assim os grandes resultados obtidos? O trabalho da base, para mim, é fundamental hoje dentro do futebol brasileiro, né? Eu tenho um pensamento um pouquinho ao contrário do que até a seleção vem trabalhando nos últimos anos, né? Já faz um bom tempo que a gente tem muitos atacantes com muita qualidade, de um poder individual, né, gigantesco, mas o futebol brasileiro sempre passou, e eu também fui um meia, né? Sim. Sempre passou dos bons pela qualidade cognitiva, pela mentalidade dos meias, de pensar um jogo um pouco melhor, né, e não só tentar agredir, né? E não estou falando que nenhum tipo de crítica em relação aos atletas, né? Mas eu acho que a gente tem condições de voltar. A minha geração, ela passou muito pelo Rivelino, Zico, referências, né? Referências, aqui, Ronaldinho, né? Jogadores que pensavam o jogo, né? E não só de fazer o acabamento da jogada, né? Então, esse trabalho do Criciúma, para mim, foi muito bacana. O Criciúma teve um título nacional de 91 da Copa do Brasil, e eu considero esse trabalho dentro do Criciúma como uma referência de chegar muito próximo, né, daquele grande trabalho da equipe profissional, que fez a final contra o Grêmio em 91 e foi campeão, mas de poder colocar o que eu penso sobre futebol na base,
E como eu terminei o trabalho praticamente no profissional do Criciúma, né? Eu também subi em relação ao trabalho, e foi justamente na Série A do Campeonato Brasileiro. Ou seja, eu já fui treinador da Série A no Criciúma, na Série B, dentro do Criciúma, nessa transição de atletas importantes. O Nino, o Roger Guedes, o Gustavo, o Ezequiel, que está aqui comigo agora no Amazonas, o Marlon, que um lateral esquerdo, o Dodi hoje está no Grêmio, o Barreto trabalhou no Botafogo tal, e agora voltou para o Criciúma. Enfim, jogadores, Iago Maidana, jogadores que hoje são referências no futebol brasileiro, jogadores importantes, né? Que é uma geração muito, muito boa. Eu acho que a base é fundamental para isso, para a gente resgatar a essência do futebol brasileiro, de trabalhar dentro de ideias do futebol brasileiro. Às vezes a gente tem copiado muito a Europa, sendo que a Europa sempre veio aqui nos copiar, né, para poder levar o nosso talento para lá. Então tem aspectos importantes. Todo clube que eu passo, tento colocar minha visão, justamente até para poder ajudar a base de alguma maneira, até porque revelar jogador sempre é o treinador do profissional que vai puxar alguém, indiferente se ele estiver pronto ou não, né? Obviamente que sempre gosto de trabalhar integrado para poder auxiliar a base, de criar subsídios de treinamento, de ideia de jogo, porque fica um caminho mais próximo do profissional e obviamente que também abrevia, né? E facilita o meu trabalho para poder puxar alguém da base e a gente colocar dentro dos jogos que são importantes. E sobre esse seu trabalho na base do Criciúma, né, até a gente comentou que você chegou a disputar algumas finais, né, ganhar alguns títulos, revelar grandes jogadores, né? Isso caminha junto, professor, a questão de revelar os atletas, conquistar títulos. No caso, é importante, tem alguma coisa que é mais importante do que a outra, né? Ou a revelação dos atletas acaba sendo algo que é primordial mesmo para a equipe? Não, assim, o título na base, ele de repente ele vai coroar uma boa geração, né? E de ano para ano sempre muda muito, né? Sim. Alguns atletas estouram idade e vão subir ou vão para outro lugar, tal. A preocupação é formar o jogador, né? Sim. De ele entender os momentos do jogo, mas basicamente é um dos pontos que a gente começou a copiar muito a Europa, o modelo de jogo. Esqueceu que o futebol brasileiro ele sempre foi muito rico em fundamentos, de dominar bem a bola, de poder passar bem a bola, de entender o melhor momento de passar a bola, de poder ter uma boa finalização, né? Eu acho que a gente está pecando nisso, e é um trabalho a longo prazo que passa muito pela base de criar tudo isso que a gente sempre foi forte. Eu tive uma base no Criciúma em fundamentos, ela muito rica, né? Em todos os aspectos, de poder ter um bom controle da bola que faz a diferença. Hoje você vê um jogo na Europa, você vê a bola rodar muito, muito rápido, circular muito, porque tem um bom domínio, tem uma boa aceleração da bola, né? E no Brasil, até tá certo que tem a condição também de investimento em gramados, sim, e no Brasil chega a ser irrisório. Mas quando você tem qualidade e um trabalho específico para isso, você vai conseguir formar o jogador, né? E formando bem o jogador é a consequência de um título ou não, né? Por isso a importância do trabalho da base, para você não pesar só o resultado final, que às vezes se conseguiu um título, mas o jogador ainda não está pronto, né? Então esse é um aspecto importante, né, e fundamental para o segmento do futebol brasileiro. E também, professor, falando sobre um outro trabalho seu, que foi assim longo, bem sucedido, né, que foi lá na equipe do Ipiranga agora há pouco, né? A equipe conseguiu chegar em uma final de estadual, chegou no outro ano numa semifinal. Até vamos perguntar sobre isso, né? Porque o professor falou que tem um DNA ofensivo, que gosta de buscar. Eu queria também lhe perguntar como é que foi jogar contra o Grêmio de Soares e Renato Gaúcho, qual foi a dificuldade daquele jogo. Mas assim, antes disso,
também lhe perguntar o balanço desse trabalho com o Ipiranga, uma equipe lá do Rio Grande do Sul, e a importância do legado deixado na equipe lá. Assim, o trabalho do Ipiranga foi muito marcante. A ideia de jogo que eu venho tentando desenvolver, né, e procurando aprimorar ela, vem desde 2019 de um trabalho que eu fiz no Volta Redonda. Eu tive muito tempo lá para fazer uma pré-temporada, fui para poder desenvolver uma ideia de jogo mais ofensiva, e para mim valeu mais do que qualquer curso, sim, que eu possa fazer, porque literalmente eu enfrentei uma ideia muito parecida daquele todo-poderoso Flamengo de 2019, né, com o Jorge Jesus, sim, com Jesus procurando atacar o tempo inteiro, um futebol muito agressivo, e a ideia era muito parecida. E apesar da derrota que eu tive na semifinal, e fazia 14 anos que um time do interior não chegava nem na Taça Guanabara, nem na Taça Rio, nas semifinais, e Volta Redonda chegou nesse ano, né? A gente terminou na 3ª colocação, na frente de Botafogo e o Vasco, mas eu tive a plena certeza que o modelo de jogo seria aquilo ali. Claro que tem uma diferença de investimento gigantesca do Flamengo para o Volta Redonda na época, mas a ideia central, o modelo de jogo, eu carrego comigo até agora. Então a gente tem melhorado treinamento específico para poder chegar na ideia, né? Dentro do Ipiranga, desde o primeiro contato que eu tive com o Adilson, o presidente, eu falei isso para ele. Eu queria mudar totalmente o conceito do Ipiranga de jogo, né? E funcionou muito bem. É um trabalho que ficou marcado na minha vida, porque a gente conseguiu fazer isso com uma folha salarial de R$300 mil. Você enfrentar o Grêmio com 13 milhões de folha, passa muito pela ideia, pelo treinamento, pelo que a gente vem. Absurda, mas passa muito por isso, né? A gente conseguiu estreitar toda a diferença financeira fora do campo para o modelo de jogo. Então, finalizando assim, um vice-campeão gaúcho em 2022, e jogando um bom futebol, um futebol muito competitivo. E o ano passado, em 2023, a gente foi até a semifinal, enfrentou o Grêmio na semifinal, venceu o primeiro jogo, a gente perdeu o jogo da volta, a decisão nos pênaltis, né, com um investimento do Grêmio maior ainda do que tinha sido em 2022, né? Eu tenho a confirmação das minhas ideias, que elas vêm funcionando muito bem. E ficou marcado até pela minha demissão. Claro que os ciclos eles vão se estreitando, sim, mas quando o presidente me chamou para poder encerrar o vínculo, e ele, em 10 minutos, ele não conseguiu falar comigo e só chorou, torna o trabalho muito marcante em toda a sua trajetória. Foi 1 ano e meio de conquistas, né, porque a gente conseguiu não só o resultado final, mas criar uma identidade, e ao longo dos 2 anos, o Ipiranga acabou fazendo negócio com o Vasco, o Eric foi pro Vasco, negociado, o Mateuzinho foi pro Goiás, o Falcão foi pro Bahia. Começou, dentro da ideia de jogo, fornecer, entre aspas, até porque tem uma diferença financeira grande também para a Série B e a Série A, que em alguns momentos você não consegue segurar os atletas, né? E aí a equipe nos 2 anos foi se desmantelando, mas também pelo modelo, porque se um Vasco que está na primeira divisão, um Grêmio ou qualquer time vai na Série C buscar algum atleta, é porque ali tem uma ideia compatível com a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, o trabalho se desenvolve dessa maneira. Eu acho que a gente está num bom caminho, né? Procurar trabalhar sempre, não deixar cair o nível da régua, né? E estar sempre atento aos estudos para poder se manter. Em relação a esse jogo específico, professor, que a gente citou agora há pouco, né? Como é que é enfrentar o Grêmio, que tenha, na ocasião, um dos melhores centroavantes do mundo, né? O Grêmio se classificou, obviamente, mas é aquela vitória que a gente fala, que o Ipiranga não vendeu barato, né? Foi aquela dos pênaltis. Como é que foi esses 2 confrontos, né? Ida e volta, e como é que faz para marcar um atacante feito Soares? O Soares, cara, ele sim, e é uma das diferenças de divisões,
é a parte, como eu te falei, mental, cognitiva de jogo, né? E o Soares, ele pensa muito na frente, na questão de ocupação dos espaços, de poder fazer o pivô, de poder fazer uma penetração, às vezes sem ninguém perceber. É um jogador acima da média, né? Um dos melhores da posição, e foi muito rico para nós, né? De poder, todo jogo você vai aprendendo, mas também mostrou, é isso que eu te falei, né? Que a gente está muito próximo de conceitos, de ideias, né? Para poder competir. Claro que o investimento do Ipiranga no ano passado era um pouquinho maior, mas o do Grêmio também foi muito maior. Sim. Do que em 2022, né? Tanto que foi vice-campeão, né? Brasileiro. Tanto que foi vice-campeão brasileiro, né? Mas foi marcante, né? Esse trabalho do Ipiranga. É um clube que tá no meu coração. A gente espera que ele possa também, né, crescer muito. Ele trabalha muito bem. Acho que em pouco tempo aí a gente vai ver o Ipiranga subindo aí, que é um lugar que ele merece. E professor, perguntando agora sobre a sua chegada no Amazonas. A gente está aqui, tá ali jogadores treinando, né, já aquecendo ali para o treinamento. Mas eu queria lhe perguntar sobre a sua chegada. A história do Amazonas na Série C do ano passado é muito interessante. Porque encerra a primeira fase, começa o quadrangular. A gente sabe que quando começa o quadrangular é outra competição, né? Todo mundo fala sobre isso, né? É igual um mata-mata de qualquer competição. A Série C ficou bem mais difícil ainda, né? E o Amazonas, ele perde as 2 primeiras partidas do quadrangular, que é quando o professor Luizinho chega. A equipe consegue reverter, vence as 4 restantes, vai até a final e consegue ser campeão. Como é que o professor foi trabalhar o mental dos atletas para sair de uma equipe quase eliminada para uma equipe campeã? Todo mundo, os primeiros são 19 jogos, né? Então todo mundo trabalhou para poder chegar nesse momento do quadrangular. Para você tem 6 jogos para poder chegar no céu. Eu tinha até renovado o contrato no Confiança e dificilmente alguém vai mudar dentro do quadrangular. Até para projetar esse ano. Eu não esperava a troca do comando, até porque o Amazonas fez uma boa primeira, ficou em terceiro no geral, né? Sim, no primeiro momento. Campanha boa na primeira fase. Agora, o que eu penso sobre futebol, o jeito que eu gosto de trabalhar, aliado a essa parte mental que a gente conversou antes, sim, que era necessário para poder tentar motivar, não é nem motivar, mas tentar resgatar uma expectativa que os atletas mesmo criaram, né, da primeira fase, e você tem 6 jogos para subir. Aí você arranca com 2 derrotas. Não passou só pelo campo, dentro dos treinamentos do campo. Passou também pela ideia de jogo, que foi fundamental, de mudar algumas coisas que eu acho que são importantes para poder ter resultado, né, e tentar colocar para eles essa ideia. Como já há um bom tempo que eu venho desenvolvendo a ideia, foi só colocar no campo, virou um pouco mais aula do que um treinamento mais intenso, até porque já está mais para o final do ano, a parte física até gera um desgaste do ano todo, então foi muito em cima disso, né, de aula, de os atletas entenderem como que a gente vai atacar, como que vai se defender, como que vai controlar o jogo sem bola. Foi muito legal, e o grupo foi fantástico, porque não só acreditou, ele trabalhou em cima da ideia para poder chegar no objetivo maior. Eu falei para eles, a gente traçou algumas metas, né, logo na primeira semana. 9 pontos, provavelmente você chegaria, 3 vitórias tem anos que você consegue chegar ao acesso. 10 pontos, 99% de certeza que você vai subir, e 12, além de subir, você vai para a final. Sim. Foi o que eu falei para eles, né? Então a gente tinha 4 jogos, né? E de repente com um descarte aí de um jogo, eventualmente dentro da sua história, né, de tentar não perder esse jogo, que com 3 vitórias, sendo 2 jogos em casa, então
basicamente a gente canalizou isso, né? Principalmente nos 2 primeiros jogos. A gente teve êxito na vitória em casa contra o Volta Redonda e também no Rio, e aí tudo que eu falei, ele ficou muito nítido para os atletas, né? Muito a ideia do jogo funcionando, o jeito de controlar o jogo funcionando, e aí foram 2 jogos fantásticos, né? O jogo do Paysandu fora, com 60 mil pessoas, Sim. e depois o jogo do acesso em casa contra o Botafogo, com praticamente 50 mil pessoas. Os atletas buscaram muito isso, né? Essa consistência ao longo desses jogos, e eu acho que coroou a caminhada com um título que, até pela arrancada final, eu acho que o clube e os atletas mereceram muito. Foi uma história assim sensacional, né? Uma retomada dentro do campeonato. E como o professor falou, né? São vários pontos, né? 19 rodadas da primeira fase, Sim. já vem de um ano cansativo, então não começa o quadrangular da forma que se tinha planejado, e aí entra, professor, o trabalho do treinador, né? Sim. De tentar reunir forças, como o professor falou, né? Resgatar a expectativa e no final, né? Acabou dando certo. Deu certo, o grupo tinha as peças certas, até para a minha ideia de jogo, que é importante. Alguns jogadores foram fundamentais, né? Mas o modelo de jogo, e esse grupo particularmente, não teve nenhum tipo de vaidade de executar o modelo de jogo, né? Então isso é extremamente importante, porque justamente quando, principalmente na Europa até, na Europa se monta o time em cima de uma ideia, né? Sim. A gente não vai ver um zagueiro do Barcelona dando chutão o tempo inteiro. O zagueiro do Barcelona tem que tentar construir o jogo. Sim. Então, eles acreditaram muito, muito na ideia. Eu falo para eles que a ideia de jogo, o treinador Luizinho deixa de ser egoísta, e é um modelo que é executado para eles, atletas, até porque eu sei que é breve. A carreira do jogador, você pode até ficar 20 anos dentro exercendo a profissão, mas que você vai trabalhar são 10 anos, depois você vai colher o que foi feito. Dos 20 eu gosto de falar isso, dos 20 aos 30 é o ano que você tem que trabalhar. Você não pode perder tempo nem dentro do campo, e principalmente fora, porque dos 30 em diante é justamente isso. É o que você fez dentro do campo, e também o que foi feito fora. Se teve exageros, vai abreviando, né? Então, tenho trabalhado dessa maneira, muita olho no olho, mas muita falando para eles a realidade do futebol, que é se algum atleta aqui se formar médico, ele vai até o último dia de vida dele, ele pode exercer. Futebol é diferente, depende muito da parte física, se não tiver nenhum tipo de lesão, então abreviar algumas coisas, mas passar para os atletas a realidade do futebol. Excelente. E trazendo agora na sua conversa, professor, para os fatos mais recentes, né? A gente já fala aqui sobre o momento do futebol brasileiro, né? A questão, e tem assim um ponto que a gente sempre tem falado, que é sobre a seleção brasileira. A gente conversou sobre isso com muitos treinadores ao longo do ano passado. Recentemente, no caso ontem, né, o dia que a gente está gravando aqui essa entrevista, foi anunciado o professor Dorival Júnior, né, para a seleção brasileira, que está buscando aí uma reestruturação, né, não viveu um bom ano em 2023. E eu queria lhe perguntar o que é que o senhor está achando desse atual momento, agora com esse novo ciclo iniciando com o professor Dorival, e as suas expectativas vendo a atual geração, até mesmo para a próxima Copa do Mundo. Eu acho que faltou um pouquinho de paciência até com o trabalho do Diniz, né? Sim. Mas foi um momento muito turbulento da CBF. Faz mais de um ano que o Tite anunciou que não ia ficar, indiferente do resultado da Copa do Mundo. E faz mais de um ano que a CBF tomou uma decisão de poder trazer um treinador estrangeiro. Sim. Tá? E faz mais de um ano que ninguém de fora quer vir para a seleção brasileira. Se você perguntar agora pro Rubinho Barrichello
para ele poder ir para o pior carro que tem no grid da Fórmula 1, ele vai voltar. Imagina se fosse a Red Bull, se fosse uma Ferrari, entendeu? Sim. Ele vai querer voltar. E por que eu falo isso? Porque a seleção brasileira, ela sempre vai disputar qualquer competição. Sim. O que a gente precisa entender são as nossas essências do futebol, como eu falei, de ter, de repente, mais meias do que atacante, para a gente ter um futebol de mais controle do jogo com a bola, de tirar um pouquinho, às vezes até um 4-2-4, de trabalhar com mais meias. Cada treinador, como eu fui meia, então eu vou puxar a sardinha para mim. Sim, claro. Eu faria isso, entendeu? De trabalhar dentro da ideia um pouquinho mais do futebol brasileiro e esquecer um pouquinho algumas coisas da Europa. A gente não copiar tanto, né? Eu tenho feito isso e eventualmente a gente tem conseguido bons resultados dentro da nossa essência, né? Então vejo um momento preocupante de tudo que vem acontecendo, né? E a pergunta que fica é o por que se você tem uma Ferrari aqui, se você tem a seleção brasileira para poder trabalhar, por que nenhum estrangeiro quer vir para cá? É isso que a gente tem que se perguntar, né? De repente é só um momento turbulento da CBF, é a nossa cultura de enxergar o jogo, como a gente viu aí. A gente tem que acabar com isso, cara, tomou o gol, tá tudo errado, o treinador não trabalhou, o treinador, entre aspas, é vagabundo, o jogador tal. O futebol é um jogo de erros, né, que acontecem ao longo do jogo. Acontece no basquete, que é com a mão, imagina com os pés, que é muito mais difícil, num gramado, ainda mais no Brasil, às vezes irregular, né, o futebol é um jogo que você consegue induzir o adversário ao erro, né? Falta mais respeito, mais educação no futebol em relação ao trato com o pessoal, principalmente o brasileiro, né? E até tem uma diferença aí hoje do treinador brasileiro, que para mim, para o treinador estrangeiro, e a gente vivendo aqui, é uma só, é a multa, porque geralmente a multa de quem vem de fora, ela é gigantesca. Sim. E aí você pensa 10 vezes em mandar o profissional embora, se chegar num momento difícil em resultados. E o momento do futebol brasileiro é 3 jogos e a multa é muito mais baixa, fica mais fácil você transferir a culpa para outro, né? E às vezes nem passa pelo comando técnico, né? Então acho que a gente tem que melhorar isso, toda essa questão de visualizar o jogo, de ter um pouco mais de respeito com os aspectos e entender que todo mundo precisa. O Flamengo está aí, ele se organizou fora do campo para poder chegar num estágio hoje gigantesco, né? Não adianta um clube que está cheio de dívidas pensar que vai ser campeão de qualquer competição sem poder investir, né? Na Fórmula 1 também, eu citei a Fórmula 1 aqui, se o investimento é baixo, dificilmente você vai ganhar de uma equipe que está investindo. Então são coisas que não adianta ganhar no grito, na marra. A gente está perdendo espaço no futebol mundial por isso, né? Tem que se organizar melhor para a gente criar a nossa identidade como brasileiro. Pegando até esse gancho que você falou agora há pouco, né? O professor Luizinho atuou como meia, né, durante aí muitos anos, né? Jogou fora do Brasil também. Recentemente teve uma entrevista gravada, um bate-papo entre o Zidane e o Messi. Sim. E eles falavam nessa conversa sobre a ausência dos camisas 10 no futebol mundial atualmente, né? E a gente pressupõe que o camisa 10 era aquele que produzia jogadas e também marcava gols, né? Sim. Tinha ali até mais gols que o próprio atacante em algumas situações. E a gente está falando de 2 gênios, né? Zidane e Messi. Você vê que isso acontece hoje no futebol brasileiro e mundial, porque a gente olha, por exemplo, para o meio campo da seleção, são jogadores de muita qualidade, como Casemiro, Bruno Guimarães, né, Lucas Paquetá, mas eles não têm a característica do 10 antigo, vamos dizer assim, quer chegar mais na frente, quer fazer gols, né? Você vê que tem essa carência, essa necessidade, e qual seria a melhor forma de adaptar na falta desse 10, né? A pergunta é muito boa, cara, assim, passa muito por poder revelar mais jogadores. Sim. Tá? Então, enquanto os estaduais a gente ter, eu vi aqui que o Santa Cruz pode ter de 9
a 14 jogos no ano. No ano. Então, mas tem muitos clubes de interior que tem 10 ou 11 jogos. A maioria lá no Rio Grande do Sul são 11 jogos para poder fazer o estadual. Como é que você vai revelar jogador? Sim. É difícil, né? Na minha opinião, de repente a gente poderia aumentar um pouquinho mais os estaduais, porque você abrange a sua totalidade do Brasil e fica mais fácil fazer a captação de novos jogadores, né? De poder criar subsídios para as equipes menores, né? De poder disputar um campeonato profissional e também estimular a base, né? E de repente diminuir um pouquinho o Campeonato Brasileiro. Eu sei que envolve a parte financeira, né? Mas eu acho que dá para tentar chegar numa situação legal, que aí você vai conseguir colocar e formar os novos, o pessoal da camisa 10 aí, né? Atletas que possam pensar um pouco mais no jogo, mas é um assunto difícil, extenso, porque também passa por investimento, passa também pelo apoio político, para poder arrumar patrocínio, tem maneiras de fazer isso, né? A gente tem uma cultura de patrocinar um atleta um ano para a Olimpíada, enquanto que os Estados Unidos faz um trabalho de 10, 15 anos para poder colocar o cara na Olimpíada, né? E a gente exige que ele possa ganhar uma medalha de ouro ainda. Então, passa muito por isso, se planejar. Se planejando bem, a gente consegue ter os camisas 10 de volta. Você via, por exemplo, o Michael Phelps subindo no pódio, ouro atrás de ouro, né? Mas não é só tinha todo um apoio por trás, né? Para chegar naquele resultado final. E, professor, já chegando aqui ao fim da nossa entrevista, né, a gente queria fazer assim uma última pergunta para o senhor. Tem muitos seguidores da nossa página que são treinadores, que querem ser treinadores, né? E às vezes acompanham nossas entrevistas para saber um pouco aí do testemunho, do relato dos professores. Antes de fazer essa pergunta, se eu permitir, né, a gente estava até vendo no seu Instagram e o senhor colocou um texto muito interessante sobre o título conquistado com o Amazonas. Eu até deixei aqui, vou ler para o pessoal saber um pouquinho mais, né, que foi o texto que o professor colocou no seu Instagram no dia que ele foi campeão, né, uma foto lá, acho que foi com a sua esposa, né? E uma legenda muito interessante, que diz assim: o que tem por trás desta foto, a foto lá da postagem, né? Estou há 15 anos como técnico, o que você não sabe é que eu comecei sem ter salário, você não sabe que alguns clubes não pagaram seus compromissos e mesmo assim eu nunca fiquei devendo comprometimento, você não sabe que fui demitido do Criciúma depois de fazer um grande trabalho na base profissional, revelando vários atletas, e depois disso fiquei 12 meses desempregado, você não sabe que me criticaram por ser um técnico ofensivo, mas tenha certeza que nunca vou vender meus conceitos. Para chegar nessa foto não foi fácil. Foram anos de caminhada e por vezes tive que dar um passo atrás para andar 2 mais tarde para frente. Mas tenho certeza de uma coisa, eu nunca desisti, nós nunca desistimos. Valorize quem caminha com você. E aqui é a frase, né? Se você pediu chuva, aguente a lama. Professor, quais são os maiores desafios hoje de um treinador no futebol brasileiro? Cara, assim, é insistir, né? De criar a sua identidade de profissional. O futebol é muito difícil, cara, de você permanecer dentro dele, tanto como os atletas, mas principalmente o técnico, né? Que quando você toma um gol tá tudo errado, é burro, e depois quando você empata tá mais ou menos, enfim. Mas o futebol tá no meu DNA, não tem como eu sair dele, do futebol. Nunca foi por dinheiro, pelo desafio de poder continuar fazendo, né, o que eu sempre fiz, e principalmente passar isso para os atletas, né? A carreira deles é breve e eu acho que eu me sinto na obrigação de fazer eles seguirem sem desistir, né, até para poder depois escolher uma situação melhor no futuro. Show de bola. Conversamos então com o professor Luizinho Vieira, treinador do Amazonas, atual campeão da Série C, vai disputar a Série B neste ano, está aqui se preparando com a equipe na pré-temporada. Professor, muito obrigado mais uma vez. Valeu, querido. Um abraço. Sucesso aí, tudo de bom. Tá bom. Valeu.